Olá pessoal, então hoje nós vamos para a segunda parte do nosso vídeo sobre a rinoplastia. Você já entendeu tudo, né? O que precisa ser melhorado, e hoje eu vou explicar como é feita essa cirurgia bem escultural aí da cirurgia plástica, ok? Se está interessado, vai lá, assina o nosso canal, curte o nosso vídeo, compartilha o conteúdo e eu já volto para te explicar tudo e você vai ficar craque na rinoplastia. A boa notícia é que a rinoplastia, pessoal, é uma das poucas cirurgias plásticas que praticamente não tem cortes, ou seja, eles não aparecem, porque são feitos internamente dentro do nariz e as 1 milímetro, 2 de incisão que é feita nessa partezinha aqui, e com isso a gente então consegue fazer toda essa cirurgia que é bastante escultural, como eu falei. Vocês viram na anatomia, né, no vídeo anterior, que o nariz é como se fosse uma barraca e a gente trabalha na estrutura dessa barraca, e é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, levantando a lona da barraca, que é a pele, através desses pequenos cortezinhos aí, que são realmente invisíveis, a gente vai trabalhar na estrutura. E a gente tem duas questões aí. Uma delas é a ponta do nariz e a outra dela é o dorso, que é essa parte aqui que é mais dura, que é o osso. A rinoplastia, ela corrige de acordo com a necessidade de cada um e o desejo, como eu expliquei no vídeo anterior, essas estruturas. Então, reduzindo e levantando, né, a ponta, por exemplo. Porque o que é mais procurado assim na rinoplastia, né? É justamente isso, é a melhoria do dorso, que é essa parte óssea, aonde a gente pode fazer, por exemplo, nos pacientes masculinos, um nariz mais grego, que é aquele nariz mais reto, ou às vezes numa menina com o rosto mais delicado, um nariz mais delicadinho, que eu digo meio bonequinha, que tem uma rampazinha mais acentuada aqui, né? E com isso ele fica mais harmonioso com o rosto. E isso é feito através da remoção um pouco da estrutura aqui do osso, lixando essa parte óssea. Então vou mostrar aqui para vocês nesse desenho como que é feito isso nessa pirâmide óssea do nariz. Então, pessoal, vou explicar para vocês como que se opera então e se melhora essas estruturas que a gente mostrou aqui para deixar o nariz bonitinho, melhorar o dorso e melhorar a ponta, que tem a giba, que tem aquele nariz de tucano, né? Ou que é um nariz mais delicado um pouquinho, e a ponta, que às vezes é globosa, bolinha, batatinha, ou a ponta baixa, ou quando sorri, a ponta baixa. Então a cirurgia da rinoplastia ela é ótima porque ela é feita praticamente sem cortes. É feito só o cortezinho por dentro da narina ali, né? E isso faz um pequeno piquezinho aqui. Então, em termos de cicatriz, não se tem quase nada, né? Com isso, a gente tem acesso a todas essas estruturas da ponta, como vocês estão vendo aqui, e do dorso também, para que se possa então fazer a correção do dorso da ponta. No dorso, a gente tem que pensar que o nariz é uma pirâmide, né? Então, quando a gente tira o topo dessa pirâmide aqui, o nariz, que era, né, uma pirâmide, ele pode ficar quadrado. Então, é aquele nariz que tem a base aqui muito larga. O que se faz então? Quando a gente lixa aqui para melhorar ou diminuir o dorso, se ele ficar muito quadrado, a gente vai precisar fazer uma fraturinha do osso aqui, tá? Que na verdade, nesse desenho aqui, vai dar para ver melhor. Esse ossinho aqui, ele vai fazer uma pequena fraturinha, um micro osso pequeno que você tem aqui, e juntar de novo a pirâmide, certo? Porque então, se eu fiz a fratura e se eu tirei o topo da pirâmide, ela ficou quadrado, então a gente fazendo uma fraturinha aqui, a gente volta a torná-lo uma pirâmide, então ele delicado aqui de novo, certo? Então basicamente o tratamento do dorso é isso, a gente tira o quanto deseja dessa parte aqui e se ele ficar quadradinho precisa a fraturinha. O que é a diferença disso? O pós-operatório, quando você tem a fratura, fica um pouco mais roxo o olho, certo? E vai uma proteção aqui de acrílico, uma espécie de um plásticozinho que a gente deixa 10 dias para proteger essa fratura. Se não tem a fratura, normalmente fica menos roxo e também não precisa desse curativo, então a recuperação é um pouquinho mais rápida. Essa que é a diferença. Ok, pessoal, tratamos o dorso, né, que é essa parte óssea, né? A ponta nasal. Quantas pessoas que chegam aqui e dizem, eu tenho um nariz globoso, um nariz batatinha, a ponta é muito baixa, ou quando eu dou um sorriso, a ponta baixa, a asa do nariz fica alargada. Então são essas as coisas aí que a gente mais corrige nessa parte da ponta do nariz. E vocês perceberam na anatomia que a ponta do nariz é um guarda-chuvinha de cartilagem, né? Ele tem a perninha aqui no meio e a cartilagem então abre aqui
para manter a narina aberta quando você respira. Então, a gente tem que respeitar, né, uma quantidade mínima de cartilagem que precisa ficar para que a gente tenha, então, a estrutura do nariz ali permitindo que respire, mas a ponta a gente faz isso. A gente faz, então, a adequação desse guarda-chuvinha da cartilagem. Da ponta, normalmente, a gente sempre vai acabar mexendo do nariz, né? Porque a gente precisa fazer o quê? Precisa deixar essas cartilagens aqui mais delicadas, né? Aproximar muitas vezes. Se é muito bolinha, reduzir elas um pouquinho aqui. E tudo isso é feito por aquele cortezinho lá. E aí, esse trabalho que é feito nessas duas cartilagens, eles vão dar a configuração da ponta, né? Ou seja, vai permitir que a gente deixe esse ângulo aqui mais correto, deixe a ponta mais fininha, mais definida. Então, todo o trabalho para isso é feito nessas cartilagens. Às vezes essa cartilagem da ponta, ela é muito fraquinha. E aí o que é feito, né? A gente remove uma cartilagem aqui do septo, que é esse quadrado de cartilagem que separa os dois lados do nariz e que às vezes também quando tem a parte do desvio de septo, a gente acaba tendo que corrigir ele aqui. E essa cartilagem a gente faz uma espécie de um enxerto, um postezinho que é colocado aqui. Isso é conhecido como a rinoplastia estruturada, certo? Aonde a gente vai fazer, na verdade, um suporte para essa guarda-chuvinha aqui, colocando uma cartilagem aqui no meio para deixar a ponta firme. Que quando você sorri, o nariz não baixa e fica um resultado, então, a longo prazo mais definitivo e a pontinha mais definida, certo? Então, é isso. Se trata o dorso, se precisa, faz a fraturinha lá do osso, e se trata a ponta aqui, alterando essas cartilagens. E a rinoplastia estruturada, ela tem essa vantagem, você consegue visualizar as cartilagens, colocar esses enxertos, e a diferença é o seguinte, que o cortezinho, além de ter aqui dentro do nariz, ele tem um pequeno piquezinho aqui, o que facilita muito a cirurgia. Então, é a nossa técnica aí de preferência, ok? Então, feito aí a melhoria do dorso do nariz e da ponta nasal, aonde a gente normalmente na ponta aqui o ideal é de que a gente tenha um ângulo entre o lábio e o nariz um pouco mais do que 90 graus, não aquele nariz que você olha e a ponta é mais baixa, que às vezes até cobre um pouco o lábio. A gente então tem as coisas básicas que são feitas aí na rinoplastia. E lembra, né? O nariz é uma barraca, né? Se você tem aí uma pele fina, por exemplo, e você tira 1 milímetro a mais ou a menos dessas cartilagens, já faz diferença, né? Quando a pele é um pouquinho mais grossa, nós temos a dificuldade lá de aparecer todo esse trabalho que a gente fez embaixo da cartilagem. Mas o que eu quero dizer para vocês, então, que a rinoplastia, ela é uma cirurgia muito delicada e uma cirurgia que precisa um entendimento muito afinado, né, entre o médico e o paciente, para que a gente defina exatamente como a gente pode e consegue, né, fazer e você ficar com o resultado, então, dentro da sua expectativa, certo? Então, pessoal, sobre a rinoplastia, era isso. Se você gostou, vai lá, compartilha esse conteúdo, assina o nosso canal e eu tô aqui para as perguntas que vocês eventualmente quiserem fazer e terei o maior prazer em respondê-las, ok? Um grande abraço e até o próximo.